Às 2h15 da tarde, a Rádio Vaticano confirmou. Os 710 milhões de católicos de todo o mundo já tinham um novo Papa. Albino Luciani. Seu nome estava em algumas listas de possíveis candidatos, mas nunca entre os favoritos. Olá, eu sou católico e talvez por ser católico tenha um grande interesse na vida e morte dos papas. Dentre todos os papas da Igreja Católica, um sempre me despertou especial interesse e curiosidade, que foi o Papa João Paulo I. Isso se deu basicamente por 3 motivos. Primeiro, é que ele foi eleito quando não era favorito. Foi uma verdadeira zebra. Segundo, era a sua simpatia. Ele era muito simpático. E na época eu era criança e as crianças adoravam isso. Porque ele era brincalhão, conversava com as crianças. Muito diferente do Papa anterior, Paulo VI, que era muito sisudo. E terceiro, por causa e principalmente da sua morte. João Paulo I morreu 33 dias apenas após ser eleito. E morreu em circunstâncias muito estranhas. Porque na véspera ele apareceu bem, em audiência pública, brincando com o público, como sempre fazia. Menos de 24 horas depois ele estava morto. Então é isso aí, nós vamos retornar a 1978 e ver tudo o que aconteceu, tudo que está envolvido nessa morte estranha do Papa João Paulo I. O que se sabe apenas é que ele queria fazer modificações profundas na cúpula da Igreja Católica e queria investigar o Banco do Vaticano. Para quem não sabe, o Banco do Vaticano foi alvo de um escândalo alguns anos depois da morte de João Paulo I, já no pontificado de João Paulo II. E esse escândalo, inclusive, envolveu a máfia e mortes. Então vamos lá, vamos retornar a 1978. Um dia antes de sua morte, o Papa João Paulo realizou uma audiência pública. Durante todo o evento, ele foi aclamado por fiéis e não demonstrou sinal algum de cansaço ou de mal-estar. Poucas horas depois, ele estaria morto. João Paulo I nasceu em 1902 em Forno de Canale, na Itália, tendo sido batizado como Albino Luciani. Teve uma infância pobre. Foi a sua mãe, que era católica fervorosa, que o incentivou a se tornar padre. Iniciou seus estudos no seminário de Minori, em Murano, e os concluiu no seminário de Ordino, em Belluno. Albino foi ordenado padre em 7 de setembro de 1935. Foi nomeado bispo por João XXIII e cardeal pelo Papa Paulo VI. Em 6 de agosto de 1978, faleceu o Papa Paulo VI. Com a sua morte, foi instaurado o conclave para eleger o sucessor. Neste conclave, votaram 111 cardeais, sendo que, após a segunda votação, foi eleito Albino Luciani, que escolheu o nome de João Paulo em homenagem aos 2 papas que o antecederam. O Papa eleito tinha posições avançadas no que diz respeito a questões como a contracepção e a liturgia da Igreja. Tal posicionamento divergia de setores mais conservadores da Igreja, como a Opus Dei. O semblante sereno do Papa escondia problemas internos graves e a pressão extremada que vinha sofrendo. Desde o início, o seu pontificado foi marcado por polêmica. Primeiro, ao não aceitar a coroação formal, e em segundo, por inicialmente recusar-se a ser carregado. A sua simplicidade incomodava a cúria romana. Mas esta simplicidade era o menor problema para alguns membros da Igreja. Nesta época, negócios escusos entre o Banco Ambrosiano, o Banco do Vaticano e a máfia envolviam membros da alta hierarquia da Igreja Católica. Tais escândalos, que só viriam à tona em 1982, já eram do conhecimento de João Paulo I, que desejava trazê-los a público e punir os responsáveis. Para tanto, logo nos primeiros dias do seu pontificado,
determinou o início de uma ampla investigação. Isto, evidentemente, não apenas incomodou membros da cúpula, mas os deixou perto do desespero. Dentre estes, Paul Marcinkus, chefe do Banco do Vaticano, intimamente ligado a Roberto Calvi do Banco Ambrosiano, que era conhecido como o Banqueiro de Deus. Roberto Calvi, aliás, foi encontrado morto em 1982 em Londres, numa simulação de suicídio. 5 pessoas foram acusadas pelo seu homicídio, mas foram todas absolvidas. A Cúria Romana como um todo não gostara do perfil humilde e reformista de João Paulo I. A Opus Dei não o tinha como aliado. Para quem não sabe, a Opus Dei é uma instituição hierárquica composta por sacerdotes e leigos, que tem como finalidade difundir a sua visão do cristianismo no mundo. Contando com milhares de seguidores, é acusada de conspirar contra qualquer um que se coloque como obstáculo à concretização de sua visão de mundo. Na véspera de sua morte, João Paulo I apareceu bem em uma audiência pública. No dia seguinte, estava morto. Afirmou-se ao mundo que o seu corpo nunca teria sido autopsiado por pedido da família. Anos depois, documentos vazaram dizendo que houve, sim, uma autópsia, mas o seu resultado nunca foi divulgado. Na verdade, não só a morte do Papa é envolta em mistérios, mas a sua própria escolha. Luciani não fazia parte do corpo diplomático do Vaticano, nem nunca ocupara cargo na Cúria Romana. O escritor David Allop, investigador da morte do Papa, diz no seu livro Em Nome de Deus que Albino Luciani foi escolhido por conservadores para ser manipulado. Deveria figurar como um verdadeiro fantoche. Acontece que o Papa demonstrou personalidade, carisma e liderança, e vontade de fazer reformas estruturais na Igreja Católica. E pior, vontade de investigar o Banco do Vaticano. Para muitos, com essa determinação, ele acabou assinando a sua sentença de morte. Diversos estudiosos, dentre eles David Allop e Jesus Lopes Sais, acreditam que João Paulo I tenha sido envenenado com digitalina, toxina que demora algumas horas para fazer efeito, ou talvez mesmo envenenado com um forte vasodilatador. Não seria difícil alguém que conhecesse os acessos à cidade do Vaticano penetrar nos aposentos papais e cometer um crime dessa natureza. Além de Allop, outros estudiosos publicaram livros defendendo o assassinato de João Paulo. Entre eles podemos citar Jean-Jacques e Roger Peyrefitte. Mas foi John Cornwell quem investigou mais profundamente a morte do Papa. Tal investigação resultou no livro Um Ladrão na Noite. Respeitado pela igreja e ex-seminarista, era visto como apto a pôr uma par de cal nas teorias conspiratórias sobre a morte do Papa. Daí porque a própria Cúria o estimulou a escrever o livro. Só que ao contrário do que se pensava, a obra acabou lançando mais dúvidas e, de certa forma, corroborando a tese do assassinato. Lançando mão de documentos, o autor retrata a incompatibilidade de horários. Um carro do Vaticano apanhou em suas casas os embalsamadores Ernesto e Renato Signorati às 5 horas, e pelas versões oficiais, o corpo só teria sido encontrado às 5h30. Ou a hora da morte divulgada não é verdadeira, ou os embalsamadores foram convocados antes da descoberta do falecimento. Muitas pessoas acham que João Paulo I sabia que ia ser assassinado. Essa sua suspeita aumentou quando ele se encontrou com Lúcia, uma das garotinhas que viram a Virgem Maria. Teria ela dito ao Papa: "E conta ao Senhor, Senhor Padre, a coroa de Cristo e os dias de Cristo." João Paulo I faleceu 33 dias após ser eleito Papa. A renúncia de Bento XVI também é um fato pouco explicado na Igreja Católica. Fala-se, os membros da Igreja dizem, que ele teria renunciado em virtude de estar doente. Bom, quem se lembra de João Paulo II sabe que isso não é normal. João Paulo II, já muito doente, permaneceu no seu pontificado até morrer. Papas não renunciam. Bom, então o que se especula é que Bento XVI não teria suportado o emaranhado de corrupção envolvendo a cúpula da igreja. O que aconteceu, possivelmente não saberemos também. Resta pensar, resta saber o que vai acontecer com o Papa Francisco. O Papa Francisco é um Papa que tem um perfil também modificador, um perfil não conservador.
Resta saber que se ele vai realmente implantar as reformas que entende necessárias e ter o seu pontificado até o final, até a sua morte, e que seja uma morte natural. É isso aí, pessoal. Valeu!